dons divinos, a caridade, as energias benéficas, é o grande pai e a grande mãe que são os donos. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e nesse episódio a gente continua com mais um daquele formato de perguntas e respostas com o Benzedor. Desde a divulgação do último episódio, nesse formato, a gente teve mais alguns contatos de ouvintes aqui do podcast que gostariam de esclarecer algumas dúvidas que têm, e agora a gente vai conversar com o Benzedor para poder trazer as respostas para algumas dessas. Com gratidão e licença ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, a ti, Benzedor, por estar conversando aqui com a gente em mais um momento de conversa. A primeira pergunta que a gente traz aqui dos nossos ouvintes é: benzedura, benzedor, é possível a gente ter um curso disso? O senhor ensina, traz esses cursos, isso é viável? A bênção ao grande pai, a bênção à grande mãe, aos mentores luminosos salutares, a ti, meu querido repórter, a todos e todas, luz divina, a todos nós. Meu querido repórter, te respondendo a tua pergunta, dentro do pequeno conhecimento que o benzedor tem, eu te diria assim: não é possível porque dom tu traz e não ensinas. Tu já traz uma bagagem, um presente divino que se acende fora da terra e tu busca para a terra, mas não é possível. Curso não tem como. Mas, Benzedor, por diversas vezes a gente conversando aqui no podcast, o senhor trouxe que os mentores te ensinam a benzer, por exemplo, ou então também tem pessoas que aprenderam a benzer com seus pais, avós, que foi passando de família para família, de geração em geração. Nesse sentido, a benzedura ela foi aprendida. Qual é a diferença entre fazer um curso e aprender com uma avó ou com um mentor, por exemplo? Boa pergunta, repórter. Eu diria assim, benzedores e benzedeiras, os reais, porque eu tenho que falar assim, repórter, que estamos num mundo que existe muita ilusão, né? Benzer, para mim, que ajo desde criança nesse meio, e aí os mentores me dizem assim: filho, antes do berço, diante do berço. Tu aprender com um espírito é muito diferente do que tu aprender com uma pessoa. Benzedores têm luzes nas mãos e na alma. Então eu digo assim, eu te digo com conhecimento de causa, repórter, porque nem tudo que se vê, nem tudo que se escuta é real e é verdade. Eu mesmo aqui eu recebi e recebo pessoas assim que me dizem assim: benzedor, eu já passei por 2 benzedores ou 2 benzedoras, ou um benzedor e uma benzedeira, e o mal está se agravando, não resolve. E aí o que me é passado, repórter? Que existem pessoas que se dizem benzedores, mas não são, né? É ilusão, não existe curso do além para o além, né? Uma avó que ensina um neto, uma tia que ensina um sobrinho, uma irmã que ensina um irmão. A gente do lado de cá, a gente pode até olhar assim, ensinou. Na verdade, está a repassar o que tem para acordar no outro. Na verdade, o que aprendeu, a alma também é de benzedor ou de benzedeira. Essa é a diferença, meu querido repórter. E, benzedor, somando também com outras coisas que o senhor já nos explicou em episódios passados, digamos que fosse haver um curso no qual só se recebem pessoas que já têm esse dom, né? Ainda assim seria possível, porque o senhor já mencionou em alguns momentos a função de ter a capacidade, mas não estar apto a fazer aquilo, né? Isso, realmente. Quem me guia, quem me ilumina, quem me ensina, repórter, não tem tempo para isso. Benzedura, a gente não enfeita o pavão, como se diz.
é algo natural, espontâneo e tranquilo, mas é uma força que te é emprestada e não te é ensinado por outro ser humano. Existem luzes que precisam serem acordadas, isso é diferente, mas existe também a sombra chamada ilusão. Eu, por exemplo, eu posso começar a acreditar, repórter, que exista curso, se, por exemplo, alguém demonstrar para o benzedor assim, como em certos causos, exemplos que eu vou dar, benzedor, ali os camatim fizeram a casa dele ali na minha porta, na minha janela, na minha casa, na parte da minha casa ali, aqui. É muito difícil a gente remover ou trazer pessoas que removam. Então, e eu não gosto de ofender os bichinhos porque eu entendo que eles também são natureza. O que podes fazer por mim? E aí, repórter do benzedor, na sua singela benzedura e reza, benzo, e ali antes de terminar a benzedura, eles já estão todos a sair daquela casa, todos juntos. Ou, por exemplo, existe nosso termômetro na Terra, né, que medir a febre, a temperatura, né? O termômetro do benzedor é o verde, qualquer folha verde, como até a ti, meu querido repórter, eu já demonstrei, né? Como demonstro a pais e mães que me procuram com seus pequenos ou com seus adultos enfermos. E o benzedor diz, eu vou te mostrar um termômetro. A repórter, então assim, aí eu digo assim, pai, mãe, vamos ver o que ele tem, o que seu filhinho ou sua filhinha tem, e o meu termômetro, o meu barômetro, será o verde. Vamos ver o que as folhas nos dizem? Aí ou ela vai secar ou ela murchará, ou mudará de cor. Aí se alguém der um curso e me demonstrar essa interação com o verde, com a fauna, com a flora, daí o benzedor começa a baixar a cabeça e acreditar em curso, né? Porque até o momento presente não existe. E eu não vejo se os mentores me falar sobre isso, que outro ser humano tem essa capacidade de um para o outro, começando que o dom nos é emprestado pelo Divino Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, o médium de todos os médios, o Pai de tudo e de todos. Repórter, uma vez eu estava num lugar e o senhor me disse assim, saiu com uma cana, assim, disse assim, ô benzedor, só um momento. Anda um bicho lá no galinheiro me matando as galinhas, minhas aves, assim, eu vou procurar e vou matar. Que agora o meu funcionário chegou e procurando uma madeira me disse que tem uma cobra lá. E eu fui com ele e eu disse para ele assim, mas não mate, não é bom, bote em outro lugar, mas depois ela volta. Já perdi tantas criação por causa dessa cobra. E aí eu digo assim, tá, o senhor vai matar ela com essa madeira e com essa cana aqui, senhor, porque sempre me foi ensinado que se mata com cana. E o benzedor, não gosto disso, né? Já sempre deixei bem claro, em primeiro lugar, a natureza. Mas aí eu disse para ele assim, seu fulano, eu vou lhe demonstrar algo. Não precisa madeira, cana ou nada para esse bicho partir. Preste só atenção no benzedor, e ele prestou. Repórter, eu digo que só basta olhar para ela e saber olhar. E ele me disse, eu acredito, porque eu já vi falar isso, benzedor, quando eu era criança. Então olha para ela comigo. E ele olhou assim. A repórter, ela estava assim, pronta para dar o bote, assim, enroscada. E ela começou a se espichou toda assim e morreu. Então, eu digo assim, a benzedura, ela é mágica, ela é suave, ela é espontânea, mas ela não é para tudo e para todos. O senhor trouxe agora vários contextos que a gente pode aprofundar um pouquinho mais a respeito disso, né? Um deles é que o senhor comentou também que existem formas da benzedura ajudar em relação à fauna e à flora, para que não precise machucar ou dar partida para algum desses bichinhos, né? Existe uma forma, por exemplo, de benzer para que eles procurem outro lugar, para que vão
para que a gente possa conviver com mais harmonia, né? Até nessa função da cobra, por exemplo, eu lembro já de conversar com o senhor e com pessoas que foram ajudadas pelo senhor e que trouxeram questões e que, através da benzedura, foi possível levar para longe um punhado de cobras que estavam presentes num lugar e que as pessoas que, inclusive, estavam lá ficaram incrédulas vendo como as cobras realmente só iam embora, voltavam para o mato, sendo que elas estavam todas enroladas em si, concentradas dentro de um lugar, assim, numa estância, numa propriedade rural. Não lembro muito bem da história. O senhor poderia contar e explicar um pouquinho disso pra gente? Meu querido repórter, posso dar alguns exemplos, sim, dos tantos inúmeros ou algumas centenas que o benzedor já viu e fiz parte, respeitando tudo e a todos, deixando bem claro que não sou melhor do que ninguém. Mas nesse artigo eu tenho conhecimento de causa porque eu trago isso. É minha vertente, eu tenho ancestrais assim, indígenas, africanos, e com muito amor e com muito orgulho eu herdei essa labuta, como se diz, esse trabalho bonito, e amo o que faço. Protejo o que faço, então para mim é tão simples, repórter, dizer sim para o que é certo e dizer não porque é errado. E eu não vou dizer que sim, um contexto que não existe. Então, como o benzedor está te dizendo, se alguém assim fizer isso para mim, me demonstrar essa parte, eu baixo a cabeça e começo a partir de hoje a acreditar em curso. Mas no momento, não. Bichos assim tem vários, né? Vários causos de bichos de mãe natureza, sim, meu querido repórter. Até agora há pouco tempo mesmo eu fui num lugar com um amigo, que era a casa, o sítio do primo desse amigo do benzedor. Aí chegamos e não tinha ninguém. E veio assim 2 Rottweiler nos receber e eles chegavam se babar de bravos. E aí esse meu amigo disse, eu tenho algo para pegar ali. Ele disse, se ele não tivesse, se o casal não tivesse assim, era para mim pegar. Me disse até o lugar que estava na sala, né? Uma encomenda, mas que jeito, benzedor, vou entrar e olha essas 2 feras. E aí eu digo assim, tá aí, e tem urgência de tu pegar essa encomenda? Eu tenho, porque eu vou viajar amanhã. Eu digo, mas eu te garanto assim, podes entrar e eles não vão te fazer nada. Repórter, e eles chegavam assim, tá babando de fúria, de braveza. E aí eu digo assim, se tu confiar no que eu tô te dizendo, tu vai entrar e eles não vão fazer nada. Só espero passar assim uns 5 minutos. Aí ficamos conversando, assim passou. Repórter, eu fiz o que tinha que fazer, que são somente 4 palavras que o benzedor tem que falar. Eles se sentaram assim e dali não saíram mais. Ele abriu o portão, entrou, foi lá, fez tudo que tinha que fazer. Quando ele veio de volta, que ele fechou o portão, ele me disse assim, benzedor, podes me ensinar? E aí eu disse, claro que aí é uma parte que foge dessa que nós estamos a dizer, né? Repórter, essa parte de defesa eu posso, desde que se tenha fé, amor e confiança, né? São 4 palavras-chave e mágicas que toda e qualquer fera, ela não te enxerga mais. E aí eu digo assim, vou pensar na tua situação, e aí o benzedor está a pensar até o momento de agora. E, benzedor, nessa situação, assim, o senhor depende de uma orientação, de uma autorização dos mentores para poder ensinar, é isso? Nessas situações, assim, eu já fui ensinado por eles de como agir. Então, é desnecessário, sim, em cada situação eles me... Não, aí eu é que tenho que pesar se é o momento ou se não é o momento. Entendi. E lá no primeiro episódio do podcast, que a gente lançou ano passado, o senhor nos explicou que a benzedura é o ato, né, de transformar a energia que está ali negativa em energia positiva, entre outras muitas coisas, né, mas que esse seria o cerne da benzedura. E se uma pessoa que não está preparada, ainda que com as palavras corretas, digamos que ela tenha aprendido uma benzedura que, enfim, aquela palavra realmente é efetiva, que aquele conjunto de palavras é o correto, mas que ela não está preparada ou que ela não está bem para fazer aquilo, quais são as consequências de agir de uma forma deliberada? Meu querido repórter, as consequências de agir sem o devido preparo, sem o devido amparo, só vais conseguir fazer com que te afinar com seres
que também age da mesma forma, só que do outro lado da vida, e não terás êxito nesse caminho. Né? Não terás êxito, cairás pelas próprias pernas, porque há males que quando tu tenta lutar contra eles, eles ou elas lutam de volta contra ti. E a benzedura é uma força mágica, é uma força invisível, como certos males também. Então é certo que tu será alvo mais cedo ou mais tarde do próprio engano, da própria ilusão. E isso eu vejo muito hoje, meu querido repórter. Então eu te digo assim, é muito bonito, é sagrado, mas como tudo na vida, não é para todos. Eu já conversei com pessoas que me disseram-se benzedor, eu sou mestre na arte de benzer, eu sou mestre de tal energias, eu lido com energias, e o benzedor diz assim, eu sou um aluno. E o tal mestre ou a tal mestra não fez 1/3 do que o aluno benzedor faz. E ainda escutei assim, me desculpa, benzedor, eu me senti perto do Senhor uma formiguinha. E nesses contextos assim, benzedor, se a gente for até fazer uma pesquisa rápida no próprio YouTube mesmo, a gente encontra assim, uma infinidade de vídeos e de conteúdos ensinando benzer disso, benzer daquilo, simpatia para isso, simpatia para aquele outro. Inclusive algumas coisas até bem negativas que podem até fazer mal a outras pessoas também ensinadas ali. E muitos desses conteúdos, inclusive, levam a links onde as pessoas vendem cursos ensinando, entre aspas, né, outras pessoas a benzerem ou a fazerem uma coisa ou outra. E é essa comercialização desse dom, né? O que isso lhe parece? É o mesmo do que quando Nosso Senhor Jesus Cristo expulsou os vendilhões da Sagrada Igreja. É o mesmo. Dons divinos, a caridade, as energias benéficas, é o grande pai e a grande mãe que são os donos. Se eu nasci para ser professor, eu serei professor, repórter. Se eu nasci para ser pintor, eu serei pintor. Se eu reencarnei para ser benzedor, eu serei benzedor. Agora não tem como nós reencarnarmos para sermos um pouco de tudo. Não existe. É ilusão. Não tem como eu dar um passo maior do que a minha perna. Repórter, eu fui a trabalho numa cidade de Minas Gerais há um tempo. Chegando lá, através desses amigos assim, eu fiz outras amizades, fiz inúmeras amizades. E vou te dizer assim, e aí conversa vai, conversa vem. Conheci outros que caminham no mesmo caminho do benzedor. E sempre dizendo assim, a benzedura, as forças divinas, elas habitam na simplicidade. Nunca no comodismo, nem no exibimento, nem no aparecimento. Se tu não pode agradecer, tu não pode dizer obrigado, agora que dirás tu te aparecer ou tu querer chamar a atenção com uma força que não nos pertence, que está acima de nós. Nesse lugar, nessa cidade, eu conheci uma moça e essa moça me disse assim, benzedor, eu já vi falar no Senhor. Eu digo, não me chama de Senhor capaz, não, eu já vi falar no Senhor. Me chama de Ailton. Mas não adiantou, ela sempre era benzedor para cá, benzedor para lá. E aí ela me disse que ela tinha aprendido e benzia certas pessoas com brasa, que é com fogo, a brasa viva. E aí eu digo, eu sei, eu aprendi um pouco a benzer com fogo, com brasa, porque o índio, ele é um espírito que vem da tribo do fogo, a sagrada tribo do fogo. E ele me ensinou. E aí ela me disse assim, inclusive, benzedor, agora vai me chegar o pessoal aí que me disseram uma criança e a criança está com ar e eu vou benzer com fogo. E aí o Senhor me
pode me orientar se eu estou agindo de maneira certa? E o benzedor se perguntou: quem sou eu para pesar e para medir tal? E ali fiquei, chegou, e aí ela me olhou assim, e eu num canto quieto. E ela foi ali, o fogão aceso, né? Foi ali, pegou um tipo de uma pazinha assim, escorou na portinha do fogão, puxou com ferro 2 brasas de dentro do fogão acesa, pegou uma tesoura e pegou a brasa com a tesoura e fez ali os procedimentos. Depois o pessoal saiu e ela me perguntou, repórter, benzedor, tá certo, né, como me ensinaram? E eu digo: menina, eu não sou ninguém para pesar ou medir se está certo ou não. Por que tu pensa que eu saberei te dizer se procede ou não está certo o teu procedimento? Não, o senhor sabe, o senhor passa muita confiança, inspira muita confiança. Tá, então quer dizer que tu está fazendo algo sem confiança? Tu não confia em ti? Nem da forma que tu aprendeu? Eu tenho minhas dúvidas. E o índio estava comigo nesse momento e ele me disse: repórter, ensina ela a forma correta e as brasas na pazinha. E aí eu digo assim: tá, eu vou te demonstrar como eu faço, como eu aprendi. E aí ela me diz assim: benzedor, tá ali na pazinha as brasas. Eu digo: não, eu não quero aquelas ali, eu quero as que estão dentro do fogão. Repórter, falei o que tinha que falar e com a mão mesmo assim eu peguei uma brasa de dentro do fogão, com a mão. Ela se emocionou assim, começou a chorar e me disse: eu gostaria tanto de aprender. Agora eu vi que a forma que eu estava fazendo é completamente errada. E aí eu digo: existe a benzedura com a tesoura e existe a benzedura com fogo. E a benzedura com fogo é o fogo na mão. A magia da benzedura tira o ardido da brasa. O fogo perde o seu calor e o seu ardido. Mas isso não tem como eu te ensinar. Isso nós temos que pertencer. Ou não conseguimos fazer. E imagina quantos acabam ensinando benzeduras de forma irresponsável, muitos até que não sabem nem para si muitas vezes, e podem levar pessoas, quando vê, até a se queimarem, por exemplo, né? Fisicamente e no sentido figurado também, né, benzedor? Exatamente, meu querido repórter, exatamente. Então quero dizer, por isso que eu digo, repórter, assim, e a todos e todas, não existe isso de curso. Porque nosso mestre maior é nosso Senhor Jesus Cristo. E benzedores são pessoas, espíritos escolhidos. São espíritos que trazem essa missão, como tantos outros. Repórter, para quantos assim o benzedor já teve a permissão e a licença de demonstrar qual o mal que te aflige dentro de um copo com água? Mostrar assim a pessoa olhar, ali está, aparece aos seus olhos nu e cru o que lhe prejudica, quem está lhe prejudicar, encarnado ou desencarnado. Isso é benzer. Então, o benzedor torna a dizer, meu querido repórter, se alguém que se intitule assim me demonstrar isso, aí o benzedor vem aqui no nosso podcast, baixo a cabeça e digo com muito amor e carinho: hoje eu acredito em curso. Como já entrei, como falamos lá em outros episódios, em lugares de vários reunidos que se dizem que fazem, que acontece, que vem, que escuta. E o benzedor presenciar a necessidade de muitas almas e ali no meio que só se vê arrogância, incoerência, não alcançarem nada, e o benzedor saía-se com o coração dolorido porque é uma força bonita e sagrada, só que não é para qualquer um. E principalmente se esse um exibir, expor e querer chamar a atenção, repórter. É uma força que não condiz com isso.
É uma força que não é nossa, é uma força que nos é emprestada. E nós não podemos andar exibindo ou fazendo show ou espetáculos com essas forças. Nem iludindo e muito menos mentindo. E benzedor, aproveitando esse gancho para trazer uma outra pergunta que também foi feita. É verdade que se a pessoa ensina a benzedura que ela sabe para uma outra, ela perde a capacidade de fazer aquela benzedura? Eu diria e penso assim, meu querido repórter, um sábio verdadeiro nunca te ensinará tudo que ele sabe. Nesse contexto, existem limites, existem tempos, existe pessoa certa. Por que antigamente existiu tantos e hoje são raros? Porque entra aquele contexto que o benzedor já ensinou lá atrás. Às vezes tu tens o dom e te falta a capacidade. Outras vezes tu tens a capacidade e te falta o dom. Então, caminhando nesse contexto, repórter, fica fácil de compreender, né? Nenhuma de todas as forças divinas que existem, nenhuma é para nós exibirmos, para nós chamarmos atenção ou para nós ganharmos dinheiro com elas. Um verdadeiro benzedor, repórter, tem o ensinamento de conhecer, reconhecer, ouvir e falar com os animais, com as ervas, com as plantas, com os astros, com a chuva, com a fumaça, com as águas, com as matas, com o fogo e o poder de ouvi-los também. Hoje, nos tempos de hoje, eu sei que, como benzedor, na Terra somos muito poucos e raros. Podes me apresentar algum, meu querido repórter? Ninguém que o senhor já não conheça, eu diria. E benzedor, se a pessoa acredita muito que tem essa capacidade, ou até se ela já sabe que tem essa capacidade, de que forma que ela pode, primeiro, ou descobrir se tem ou não, ou sabendo que tem, de fonte segura, desenvolver isso da forma correta? É por graus, né, repórter? É por graus. Existem aqueles benzedores assim que trouxeram esse dom e chegaram cá já aptos para trabalhá-lo, sem precisar ser trabalhado por outro, mais evoluído, mais avançado. Existem outros que o grau é menor e que precisa sim ter uma orientação e um esclarecimento de quem está mais evoluído, de quem é mais evoluído, porque nem todos nós estamos no mesmo grau, né? Isso assim, de espírito, de vibração. Então, se a gente olhar em todos os meios, sempre existe os maiores e os menores, não é? Só que hoje existe um grande erro. A maior parte não quer ouvir, não quer entender nem compreender, não quer ser menos. Houve um tempo na Terra que São João Batista pregava sempre a vinda do Messias, o poderoso e sagrado Messias e do Divino Espírito Santo. E para muitos daquela época, ele era o Messias. E ele sempre deixou bem claro, repórter, que precisaria chegar um, e esse um seria bem maior do que ele. Ele precisaria se apequenar perto desse gigante que chegaria, que o gigante é nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Espírito Santo. Então quer dizer, o benzedor, o caminho, o dom, a benzedura, também é assim, porque ele é o dono. Existem grandes sábios, sim, na Terra, grandes orientadores, espíritos iluminados, evoluídos demais. E existem outros menos. Existem os que são um grãozinho de areia e existem os que são um sol. Agora, nós temos que aceitar e aprender a nos aceitar e nos reconhecer como somos, repórter. E a maioria hoje não quer isso. A maioria quer aprender sem compreender que é muito pequeno e não está apto para aprender
para crescer. Para a gente crescer, o primeiro passo é aprendermos a nos reconhecermos que somos muito pequeninos, como um grãozinho de areia, perto de quem realmente sabe. Existem os que se iludem. Como aprender, como reconhecer e como se dar conta que trouxemos esse dom, repórter, somente o momento que tu te deparar com alguém que é bem mais evoluído do que tu. Do lado de lá da vida, quero dizer no espiritual, quando receberes o chamado, um grande chamado, ou desse lado de cá, alguém que aprende da forma certa, terá competência para te dizer se sim ou se não. Mas o benzedor diz, é muito tranquilo, é muito sereno, desde que tenhamos Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe em nossos corações, alma e espírito. Daí o caminho se abre, se clareia e chegará o momento certo que será enviado alguém para nos orientar. O benzedor no caos foi os mentores, é os mentores. Então, dentro desse quadro, meu querido repórter, o benzedor te diz assim, existe muita ilusão, existe muita coisa que não é, e pregam muitas coisas que não existe e que não passa de ilusão. Um sábio nunca vai dizer que é sábio. Um sábio nunca vai querer passar para outros que ele é um sábio. Isso tudo, a sabedoria, dom, fé, é por dentro. Tem que estar dentro de nós, sempre, na alma e no coração, e não nos lábios. Como a situação que eu te disse da brasa. A verdadeira benzedura com brasa, tu segura a brasa. A magia sagrada tira o seu ardido e o seu bravo calor do fogo. E como esse, tantas outras situações que o benzedor já se deparou, e em algumas situações eu tive que dizer, meu querido repórter, tu não és benzedor, tu tens vontade de ser. Existem muitas pessoas que têm vontade de ser, mas ser e ter vontade de ser é diferente, não é? Com certeza, benzedor. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Amém. Gratidão, luz, a bênção do grande Pai, a bênção da grande Mãe dos mentores salutares e luz divina a todos e todas, e a bênção. Gratidão ao grande Pai, à grande Mãe, aos luminosos mentores, a ti, benzedor, por mais esse momento de conversa e esclarecimentos aqui. Gratidão a vocês que nos escutam, nos ajudam mandando perguntas e até sugestões de pautas também para a gente poder trabalhar por aqui. E que compartilham esses episódios para que cheguem a quem precisa ouvir também como uma forma de acalento nessa semeadura do bem e da luz que a gente se esforça tanto para fazer. Que a luz divina esteja sempre com vocês, um caloroso e bonito axé e até mais.